E aí vai começar a nossa live, Zoom, conversa, bate-papo. Então, bem-vindos a todos os terapeutas de multiáreas. E eu sei que vocês são assim de diversos nichos e áreas diferentes. Então, essa conversa de hoje é sobre ser terapeuta. Não importa a modalidade que você utiliza na sua profissão, a postura do terapeuta, o ser terapeuta, é a mesma coisa. Então, a gente vai conversar muito mais do teu posicionamento, de quem que você é, porque eu estou vendo que tem muita gente que está se sentindo inseguro, meio perdido, não sabe como começar a atender, às vezes acredita que fazer de um jeito vai ter sucesso, muita gente resolve ir para muito marketing, e não é tanto por aí. Então, eu quero compartilhar bastante da minha história e das coisas que eu vi, o que funciona e o que não funciona, pelo menos assim comigo e com algumas pessoas que eu conheço. Então, meu nome é Cristina Micalquenas, eu sou psicóloga, também fiz a formação de coaching, fui professora de yoga por mais de 10 anos, trabalhava com massagem, trabalhava com terapia corporal, florais, cromoterapia, cristais. Então, minha primeira profissão foi ser taróloga, então comecei com tarô, com astrologia. Então, todos os dias eu fui atrás, numerologia. Então, fui indo atrás disso por quê? Porque eu sou curiosa e eu quero saber como as coisas funcionam. Então, fui estudar biologia porque eu queria saber como que o corpo funciona, os seres funcionam. Depois, através do tarô e da astrologia, me abriu esse leque assim, psicologia, a mente das pessoas, como é que a mente delas funciona, a emoção. Então, isso assim me aguçou mais. Nossa, existe inconsciente, inconsciente coletivo, campo de energia. E tudo isso começou a se descortinar na minha frente. Falei, meu Deus do céu, quanta coisa legal. Depois fui fazer cursos assim mais espiritualistas, desdobramento, cordão de prata, e de lá para tudo que vocês podem imaginar. E o que eu percebi de tudo isso? Nós, seres humanos, ainda não sabemos como nós funcionamos. Nós ainda nos conhecemos muito pouco, mas pouquíssimo. Tanto a nível fisiológico, quanto a nível emocional, quanto a nível mental e ainda quanto mais a nível espiritual. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais fácil fica para se entender e para entender a pessoa que vem nos procurar, que é o nosso cliente. Então, provavelmente, quem vira terapeuta é porque tem um chamado. É uma pessoa que gosta de ajudar os outros. Sente uma vontade muito grande de tirar a dor da outra pessoa, resolver um problema de alguém. Eu meio que comecei a cair nessa área por causa disso. Na época da adolescência, eu ficava umas 2 horas no telefone com as amigas, aconselhando, ajudando elas a se sentirem bem e tudo mais. Até que uma vez minha mãe falou, Cris, por que você não vai ser psicóloga? Pelo menos você cobra consulta. Eu falei, nunca pensei nisso. E aí eu prestei para biologia, porque minha paixão era biologia, eu queria ser oceanógrafa, trabalhar com Jacques Cousteau. Mas, no meio da faculdade, a psicologia despertou muito mais interesse e muito mais curiosidade, porque a mente humana e tudo que funciona envolvido com a mente humana, os corpos, a energia que a gente tem e tudo mais, era assim grandes mistérios. Eu queria saber, gente. Eu tenho que descobrir o que eu não sei. Então, eu tenho um negócio, eu não sossego se eu não conhecer alguma coisa.
Eu só sossego depois que eu descobrir como é que funciona. E eu vou atrás. E meto as caras e vou descobrir. Então, foi aí que eu fui para a psicologia. E quando fiz tarô e astrologia, minha professora era uma psicóloga junguiana. E ela me mostrou que a psicologia tinha muito mais coisas do que apenas aqueles complexos que o Freud falava. Então, eu falei, nossa, inconsciente coletivo, sincronicidades, isso começa a ficar mais interessante. E dali, para tudo isso, que esse mundo terapêutico de diversas possibilidades que vocês estão vendo. E agora o planeta está mudando. O planeta está passando por uma fase assim de fazer um upgrade. Pessoas que não tiverem um certo nível vibratório não vão se adaptar tão bem a esse planeta. Porque a ideia é dar uma melhorada. Não vai ser ao estalar dos dedos, não vai ser tão rápido, mas é um processo. E quem vai fazer esse processo? Somos nós. E o que falta para as pessoas começarem esse processo? Se autoconhecer. E é por isso que existem os terapeutas. Os terapeutas são um dos maiores auxiliares no autoconhecimento, na autodescoberta. Porque sozinho a gente não faz. Sozinho a gente perde tempo com televisão, com o filho, com o marido, com o cachorro, com o papagaio, com a casa, e você não olha para você se você não tiver aquele horário. Aquela hora por semana, eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim, ou eu vou me tratar. Então, é muito importante essa profissão que vocês escolheram, mas muitíssimo importante. Tem muita gente que está vendo, nossa, tem terapeuta em todo canto, tem terapeuta em todo lugar. Mas repara a porcentagem de terapeutas e a porcentagem das outras pessoas. Precisa de muito terapeuta. E a gente não dá conta de atender tantas pessoas. E a gente precisa de terapeutas com muitas habilidades, terapeutas que se autoconheçam para realmente poder cuidar do outro de verdade. Porque uma coisa é você fazer um curso de uma técnica e começa a atender com aquela técnica. Você ainda não é um terapeuta, você é um aplicador da técnica. Conforme você vai adquirindo experiência com a técnica, experiência com o relacionamento com o cliente, vendo como que acontece, aí sim você vai começando a se tornar um terapeuta. E quanto mais você conhece, melhor é. E eu preparei para vocês até um PowerPoint para facilitar e não ser tão cansativo, não ficar só assim com a minha carinha aqui na tela, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu só achar. Achei. Cadê? Agora, pronto. Prontinho. Bom, então, ser terapeuta ou aplicador de técnica. Então, tem pessoas que continuam fazendo cursos e eles não crescem, ficam apenas aplicando a técnica e não sabem nem por que está aplicando, nem o efeito que está acontecendo, não dão um acompanhamento, não são curiosos, não vão atrás, e fica um terapeuta muito raso, um terapeuta que não tem uma profundidade. E essas pessoas também começam a reclamar e dizer, eu não tenho cliente, eu não tenho aluno. Por quê? Porque você não está se desenvolvendo como terapeuta. Não basta aprender uma técnica, tem muito mais coisa atrás disso para você virar um real terapeuta. Então, eu fui no dicionário procurar o que é terapeuta. Terapeuta é o profissional que aplica técnicas reconhecidas visando o restabelecimento da saúde e da qualidade de vida de uma pessoa. Então, é alguém que cuida de alguém
para a pessoa voltar a ter saúde. E a saúde, ela pode ser física, pode ser emocional, pode ser mental, pode ser energética também e até espiritual. A palavra terapia vem do grego terapeia, que significa o ato de curar ou ato de restabelecer. Já esse vocábulo grego tem origem no verbo terapeuin, que significa curar, realizar tratamento médico. Outra palavra da mesma língua é terapon, que significa aquele que serve, atende alguém. Então, se a gente vê, o terapeuta, ele serve ao outro, ele serve o outro. E se a gente olhar a palavra servir, o que é o servir? Existe o ser e existe o vir. Quando você está no servir, você faz o teu ser verdadeiro vir à tona. Então, daí que vem que a gente entende que na Índia, em muitos ashrams, existe aquela parte do dia que você faz trabalho voluntário, que você serve, para você desenvolver essas capacidades de que o seu ser verdadeiro venha à tona. Fazer, às vezes, algum trabalho é aquietar a mente. E quando você aquieta, você deixa que esse ser venha à tona, que é o seu ser verdadeiro. O terapeuta é um profissional capacitado que facilita um ser restabelecer saúde física, emocional, mental e energética e até espiritual, facilitando uma mudança de estado através da consciência, empoderamento e do levar o indivíduo a uma ação para se restabelecer. Então, não basta, às vezes, dar um remédio, não basta a pessoa fazer uma sessão de terapia, se ela não der um passo por ela própria, se ela não tiver uma ação de uma mudança de comportamento, ou de aprender uma estratégia para lidar com os sentimentos e com as emoções delas. Isso é uma ação. De repente vem um pensamento e eu posso escolher. Eu não vou ir atrás desse pensamento, eu vou mudar de assunto, porque esse pensamento não me leva a nada, só me leva a tristeza e depressão. Então, é uma ação para que acontece uma mudança. Então, nós, como terapeutas, é muito importante você incentivar o teu cliente a fazer ações, porque se ele não faz nada, nada acontece. Mesmo com todos esses tratamentos energéticos, eles ajudam, mas a pessoa também tem que pôr a porcentagem dela. Bom, os terapeutas precisam ter certas qualidades, precisam desenvolver certas qualidades para se tornarem ótimos terapeutas. E eu quero falar disso para vocês. São coisas muito importantes que a gente, às vezes, não dá importância, não leva em conta. Primeira coisa é empatia. Empatia tem a ver com, sabe quando que você assim se sente bem com a pessoa? Você reconhece o outro, você se sente à vontade com outra pessoa, você ajuda o outro a ficar à vontade com você, através do jeito que você fala, do jeito que você acolhe o outro. Porque a primeira coisa numa sessão é receber a pessoa. A pessoa chega, não chega no teu consultório? Ou primeiro contato por telefone. Como é que você recebe essa pessoa? Como é que você acolhe essa pessoa? Isso já vai fazer a total diferença. Se vai ser um paciente que vai fazer uma terapia e um tratamento com você ou não. Não dizem que a primeira impressão é que fica? Então, isso que acontece, a primeira impressão que fica. E se você tem um bom acolhimento, cria uma empatia, facilita muito o relacionamento.
É impossível você fazer uma terapia com alguém se a pessoa não tem empatia com você. Não dá, não rola. E para você desenvolver essa empatia, você tem que se abrir, você tem que baixar as barreiras, você tem que estar aberto para o diferente, para o estranho, para aquilo que você não conhece. Então, é uma habilidade de abertura que você tem que desenvolver também. E habilidade de empatia. A PNL fala muito dessa coisa de empatia. Então, um cursinho de PNL, ou ler coisas sobre a PNL é muito legal para o terapeuta. Escutativa. Isso é uma coisa bem interessante, porque eu conheço terapeutas, o cliente entra na sala, o terapeuta fala mais que o cliente. E o terapeuta quer dar pitaco, quer contar a história da vida dele, quer fazer milhares de coisas e não escuta o cliente. Então, uma das coisas mais importantes é desenvolver a escutativa. Você está concentrado, estando presente, não pensando em outras coisas. Você não está pensando na conta que tem que pagar, no filho que você vai pegar na escola, no jantar que você vai fazer. Então, quando você está com o cliente, você está 100% com o cliente. Existem até exercícios que, quando a gente aprende coaching, existem exercícios que a gente faz para desenvolver essa escuta ativa. E quanto mais essa escuta for assim, com menos interferência sua, melhor é. Aí você vai enxergar o teu cliente, vai ouvir o teu cliente e poder perceber o que ele fala verbalmente, o que ele fala através do corpo, o que ele fala nas entrelinhas. Nem sempre o cliente diz o problema. Cabe a você desenvolver a tua escutativa, a tua sensibilidade e a tua intuição para começar a sacar até nas entrelinhas o que realmente está acontecendo. E aconteceu alguma coisa aqui? Ah, chat. Ah, legal. Tem gente que tem compromisso mais tarde. Depois vê. Perfeito. Então, continuando na escutativa. Então, é escutar o teu cliente e não dar pitaco para ele. O terapeuta, ele facilita, ele não resolve o problema do cliente. Ele ajuda o cliente puxar de dentro dele a melhor maneira de resolver um problema. Não importa com que técnica que você use. Se é barra, se é tamiana, se é o Theta Healing, se é radiestesia. O importante é escutar o cliente e puxar de dentro dele. Quanto mais você puxa de dentro dele, mais clareza ele vai ter e mais clareza você vai ter para saber o que usar com esse cliente. Que técnica que ele precisa. Tá? Então, escutativa é importantíssimo. Outro ponto muito importante, uma habilidade que a gente precisa desenvolver é o não julgamento. Então, quanto que a gente julga? Toda vez que a gente diz acho que, tem um julgamento por trás. Você não tem certeza. Então, o que a gente precisa? Aprender a lidar com a aceitação. Aceitar o outro do jeito que ele é e perguntar: por acaso, o que você falou significa isso, isso e aquilo? Confirma. Porque muitas vezes, na hora que você vai confirmar com o teu cliente o que ele disse, talvez ele nem prestou atenção. E na hora que você repete, cai algumas fichas. Porque a gente fala e não se ouve. E é muito interessante isso. Você começar a fazer perguntas e, às vezes, devolver o que ele fala de uma outra maneira para ele ter mais clareza dele mesmo.
Outro ponto bem importante também é a segurança na técnica. É você ter expertise e maestria. E a gente adquire fazendo repetição, repetindo, repetindo, repetindo. Os pesquisadores chegaram no número que para você ter maestria em alguma coisa, você tem que ter 10 mil horas de prática daquela coisa. Um músico, imagina um violinista, para ele ter a maestria no violino, ele tem que ter tocado 10 mil horas. Nós, terapeutas, para a gente poder dizer, nossa, realmente eu sou mestre nisso, eu tenho que ter 10 mil horas de prática. Então, quanto mais você faz, mais a gente aprende. Ai, nossa, mas vai demorar tanto? Vai, mas se você não começar hoje a praticar, você nunca vai chegar lá. E para você ensinar, você também tem que chegar num nível de segurança tão grande para você falar, não, agora eu posso ensinar, porque agora eu sei, os alunos vêm me fazer as questões e eu posso resolver problemas e compartilhar a minha experiência com as pessoas. E quanto mais segurança você tem, mais segurança o teu cliente vai ter com você. Então, precisando, pesquise, peça orientação de quem sabe mais, faça supervisão, faça mentoria. Então, quem está começando, lembra na época da faculdade? A gente não fazia estágio. A gente fazia estágio para quê? Para começar a aprender com a prática. Então, em todos esses cursos e essas terapias, é a mesma coisa. A gente acaba o curso, os 3, 4 primeiros meses ainda é treino. A gente está treinando. Mesmo que você cobre, mas você sabe que ainda é treino, você ainda não tem domínio da técnica. Você vai ter, com foco, com persistência, continuando a atender. E se você ainda está com a empatia, está usando a escutativa, o não julgamento, fica muito mais fácil, porque está tudo muito mais claro para você. Então, repitam, experimentem. No começo, faça muita sessão, principalmente vocês que acabaram de fazer um curso, ou terapeutas que já são terapeutas, mas se sentem, não sou capaz, estou inseguro. O que falta? Treino. Vai fazer para outras pessoas. Dá de presente. Faz sessão de degustação. Nossa, sessão de degustação é a coisa que mais traz cliente. Você dá uma sessão de degustação, depois a pessoa fecha um pacote com você, vai fazer um tratamento. E faça nos familiares, faça, às vezes, em entidades, existem tantos locais assistenciais, casa de idosos, locais de crianças abandonadas, escolas, tem tanto lugar para vocês usarem a técnica, aquelas clínicas de desintoxicação química, tem tanta coisa, tanto lugar para treinar, e quando você está treinando, você também está fazendo bem, e você está aprendendo. Outro ponto que é fundamental, gente, respeito pelo seu cliente. E aí, como é que você pode demonstrar respeito por ele? Primeiro, aceitando ele do jeito que ele é, sem o julgamento. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Não importa se ele é diferente, se ele acredita em coisas diferentes que você, se ele tem uma história de vida diferente, ele está lá porque ele tem uma dor e ele quer resolver um problema. Então, primeiro, você respeita ele do jeitinho que ele é. Existem pessoas de diversos tipos de cultura, diversos tipos de religião, diversos tipos de ambientes de trabalho, ambientes mais descontraídos. Então, com cada tipo de pessoa, a gente respeita até o linguajar, o jeito de falar com a pessoa. Se vem uma pessoa para mim que é evangélico, eu vou mudar todo o meu vocabulário. Eu não vou falar para ele fazer meditação.
eu vou falar para ele fazer oração, para ele ler a Bíblia, para ele ter aquele momento com o Senhor. Se for, de repente, um médium, não, você vai fazer aquele momento de silêncio uma vez por dia, para você começar a entrar em contato com o teu mentor. Então, para cada um, eu vou dizer uma coisa diferente. De repente, eu vou estar com pessoas de uma empresa e vou ter que usar outra linguagem com eles. É uma linguagem mais corporativa. Então, a gente pode falar um pouco meditação minuto, aquietamento. Então, cada um a gente respeita do jeito que ele é. Não é porque eu sou espiritualista e eu não posso atender um evangélico, um católico. Eu atendo com o maior prazer, porque se a gente vê, tudo é a mesma coisa, é um caminho de autoconhecimento. E cada um está num degrau diferente dessa escada de autoconhecimento. E você lembra que você já passou pelos degraus mais baixos. Você já veio de uma outra história. Então, por isso que a gente respeita muitos outros. A gente respeita todas as diferenças. E é muito importante isso. Comprometimento e responsabilidade, gente. Principalmente o autocomprometimento. O quanto que eu estou comprometido com o meu cliente. De ser pontual, de quando eu estiver atendendo ele, eu só estou pensando na sessão dele, não estou fazendo outra coisa, não estou olhando no meu celular, eu estou dedicado a ele. E responsabilidade, eu sou responsável pela maneira que eu uso aquela técnica que eu aprendi e sou responsável também pelo bem-estar do meu cliente. Então, eu tenho que usar ética. Se eu não sei, tenho dúvidas, não, vou ter que consultar outra pessoa. Quantas vezes vêm pacientes que têm problemas psiquiátricos sérios, tomam remédios. Então, é interessante você conversar com o médico. Peça o contato do médico, ligue. Você precisa saber desse histórico, porque é um tratamento conjunto. E também aprender a conversar com os médicos, que muitas vezes não acreditam nada em terapias alternativas. Então, a gente também tem que ter esse respeito, o não julgamento, levar eles a sério. E falar, olha, esse é um tratamento paralelo, ele vai continuar tomando remédio. Até que ele volta no médico e o médico, ele próprio, nossa, você pode baixar a dose, você está tão bem. E aí, de repente, ele vai começando a baixar a dose, mas você sabe que você fez o seu trabalho. E é um trabalho junto, gente. A gente não descarta nada, tá? E a gente precisa ter autorresponsabilidade com a gente mesmo. O quanto eu estou comprometido no meu crescimento pessoal, o quanto que eu me cuido. Eu cuido do outro, mas e aí? Eu cuido de mim? Então, é interessante pensar nisso, né? Humildade. Quantas vezes uma pessoa faz uma pergunta, eu falo, olha, não sei, não posso te dizer. Vou pesquisar, vou consultar. Se de repente eu não souber, quem sabe até te encaminho para uma pessoa que resolve o teu caso. Mas o que eu não sei e o que eu não me sinto segura, eu não faço. Eu aprendi a dizer não. É preferível você perder um cliente e passar para uma outra pessoa, de repente, é uma questão até médica, que ele está precisando tomar um antibiótico. Não é um reiki, nem uma tamiana que talvez resolva. Talvez ele precise ir para o hospital. Então, encaminhe ele para o hospital. De repente, aí você ganha o teu cliente. Porque ele volta depois. E, olha, esse eu acho que é o mais importante de todos esses passos. O autoconhecimento. O quanto você se conhece? Você faz terapia? Você
faz troca da técnica que você trabalha com alguém ou alguma técnica assim, complementar, semelhante? Como que está o seu autodesenvolvimento? Como estão seus pensamentos? Como que estão suas emoções? Como é que está a tua vida? Está equilibrada para você levar esse equilíbrio para o teu cliente? Você está comendo direito? Você dorme direito? As necessidades, você conhece as suas reais necessidades da vida? Você consegue supri-las? Ou você tem um monte de desejos e não consegue suprir, você põe o pé pelas mãos? Então, quanto mais a gente se conhece, melhor é. De repente, tem pessoas que não estão mais a fim de fazer terapia, preferem fazer um processo de coaching. O processo de coaching também leva a um autoconhecimento muito grande. E existem processos até mais curtos, mais dinâmicos, até em grupo, que são bem acessíveis e gostosos de fazer e levam ótimo autoconhecimento. Então, gente, vocês têm tanta coisa nas mãos, o que precisa é dar o passo também, não é só o cliente, o terapeuta também precisa entrar nesse processo. E aí, um terapeuta de sucesso. O que um terapeuta de sucesso precisa ter? Formação. Primeiro ponto, gente, a formação. O curso que você faz. Você fez um curso, esse curso foi satisfatório? Você sente firmeza naquilo que você aprendeu no curso? O professor, ele te dá uma supervisão depois do curso, te dá um auxílio, ele tira suas dúvidas. Você vai atrás de coisas complementares à sua formação. Então, a formação não é apenas fazer um curso, é fazer esse curso e desenvolver tudo o que se requer em relação a esse curso para você saber como usar essa técnica e se sentir firme, sabe? Com firmeza, se sentir à vontade. E você começa também a atender, vai dando as degustações de sessão. Você não está cobrando. Se você não cobra, você sente mais à vontade de começar a atender. E você fala para o teu cliente, olha, eu estou ainda dando uma degustação, ainda estou numa fase de aprendizado e estou fazendo para você porque eu quero teu feedback, eu quero que você também me ajude para ver o quanto que isso ajudou no teu restabelecimento. Então, a formação, gente. Formação é a vida inteira. A gente nunca para de estudar, porque as técnicas vão se aprimorando e a gente, quanto mais técnicas e quanto mais conhecimento você tem, de repente você faz um curso. Eu fiz o curso de Tamiana. Eu já tinha estudado geometria sagrada há muitos anos. Aí o que eu fiz? Vou fazer um outro curso de geometria sagrada. Achei um curso muito legal e fui fazer. Estava com uma pegada diferente, mais atualizado, uma visão mais espiritualista e me embasou um monte de coisas da Tamiana que no curso de Tamiana não tinha. Fui fazer curso de barras de axis. Aí, conversando com a minha acupunturista, ela me trouxe muito conteúdo dos pontos, conteúdo até das ferramentas, né? Tanto que ela fez o curso e eu imprimi para ela a apostila em japonês. E quando que eu recebi a minha sessão de acupuntura, a gente discutia assim as ferramentas e o jeito que era escrito em japonês e o jeito que era escrito em português. Quanta diferença, gente! Vocês não podem imaginar quanta diferença. A língua japonesa tem uma profundidade de significado incrível. Então, eu aprendi muito mais da apostila de japonês do curso de barras do que do próprio curso de barras. Mas eu fui atrás, eu sou curiosa, eu quero saber se eu tenho chance de saber um pouquinho mais
Aí eu vou atrás. E quanta coisa na internet, gente. Olha, todo dia de manhã eu acordo, escolho uma palestrinha, alguma coisa legal, um audiolivro no YouTube e assisto. Então, minha primeira hora do dia, eu escovo o dente ouvindo alguma coisa nova, vou tomar meu café e eu estou ouvindo algo novo. Então, no mínimo, 1 hora por dia, eu tenho de conteúdo novo. Ou o mesmo conteúdo com outros pontos de vista e outras visões. Isso vai lapidando o meu conhecer, e aí eu posso falar, fulano de tal diz tal coisa desse assunto, o outro diz outra coisa, tá, e para mim, o que faz sentido nisso tudo? Cabe eu ter essa independência e perceber o que é real e o que não é, e o que funciona e o que não funciona. E também, os meus clientes vão trazendo esses feedbacks, e aí eu vou percebendo. Desenvolver habilidades. Lembra no outro slide que eu coloquei escutativa? Escutativa é uma habilidade que a gente desenvolve. Muitas vezes, a gente tem que até fechar o olho para ouvir melhor a outra pessoa. Essa é uma dica para vocês. Quer escutar melhor o cliente? Fecha o olho. Provavelmente por isso que na psicanálise, que se usa o divã, e você não fica de frente para o teu cliente não te vê, provavelmente os psicanalistas ficavam muitas vezes de olho fechado para conseguir escutar melhor. Então, quantas outras habilidades? Intuição. Intuição é uma habilidade. Não é que você vem com a intuição. Você desenvolve a intuição. Se silenciando. Meditar, silenciar, acaba desenvolvendo a tua intuição, porque você começa a ouvir uma outra voz, uma outra percepção dentro de você, além daquele monte de pensamento da tua cabeça. Não é verdade? Então, quantas habilidades? Uma habilidade assim, simplinha, que faz toda a diferença, a habilidade do acolhimento. Se você começar a acolher o teu cliente de uma maneira com barreiras baixas, acolher assim, sabe, de coração aberto, quem é esse ser humano que está na minha frente? O que ele está trazendo para mim? Ele está trazendo, sim, uma reclamação, uma dor e um problema. Mas o que tem além disso? Na Tamiana, o Juan, ele fala muito que é o encontro de Deus com Deus. Então, quando que eu recebo uma pessoa, um cliente, ele é Deus como eu. A gente não fala, nós todos somos um? É exatamente isso. Todos nós somos manifestações divinas. E na hora que você encontra com esse cliente vem buscar algo de você e também vem oferecer algo para você. Existe uma experiência aí, uma experiência riquíssima. Então, o acolher, o baixar barreiras, é um desenvolver habilidades também. Fora outras habilidades, até a habilidade de se movimentar em volta de uma maca, se movimentar em volta do cliente, dependendo das técnicas que você utiliza, ou desenvolver formas de anotação. Quantas coisas vocês podem desenvolver? Então, é interessante vocês começarem a fazer uma listinha. Na profissão que eu tenho, que habilidades seriam interessantes eu desenvolver? Até habilidades de divulgação, habilidade de falar em público, habilidade de venda. Porque o terapeuta, ele faz meio que tudo. E ele também vende o trabalho dele. Então, como que você pode oferecer o seu trabalho? São habilidades para desenvolver. Repetição e muita prática. Lembra do outro slide? Quantas vezes para chegar na expertise você precisa repetir uma coisa? 10.000 vezes. Então,
A gente repete, 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 repete. E quanto mais você repete, mais melhora. Eu comecei a fazer vídeos já faz quantos anos? Já faz, eu acho que uns 4 anos. A primeira vez que eu fui fazer uma live, gente, eu fiquei com medo. Eu tive que pedir ajuda para pessoas estarem comigo. Eu pedi para o pessoal de casa mandar coraçãozinho para mim. Eu senti tanta insegurança. Será que eu vou saber falar? Será que eu não vou saber falar? Eu senti muito medo no início. E aí, sim, a primeira vez foi tenebrosa. Tá. Já a segunda vez, já foi assim, isso está começando a ficar interessante. Eu já estava mais solta. Depois a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até que hoje, depois desses 4 anos, eu adoro falar na telinha. Não importa se eu estou no computador, quando eu estou no Zoom, eu estou vendo vocês, por isso que eu gosto mais de Zoom do que fazer live, porque pelo menos eu vejo a carinha de vocês. E a carinha de vocês é aquela coisa, é contato humano. Mesmo se esse contato humano é através de uma telinha, não faz mal, é gostoso. Então, eu fui repetindo. Ó, esse é um exemplo. E na profissão de vocês, conforme vocês vão repetindo a mesma técnica várias e várias e várias vezes, vai ficando fácil, vocês vão se sentindo seguro, o cliente vai trazendo os feedbacks, eu fiz tal coisa e deu esse resultado. Tem um caderninho, anote, faça o caderninho do seu cliente, anote tudo, gente. Isso é teu histórico, é teu crescimento pessoal e o crescimento dele. Segurança. Quanto mais você faz uma coisa, mais seguro fica. Olha, hoje em dia eu estou segura em falar em público. Eu ainda não tenho muita expertise de fazer uma palestra no auditório grande. Talvez a primeira vez que eu entro no auditório grande eu vou bambear as pernas, mas numa sala de aula eu me sinto muito à vontade. Acho muito gostoso, muito divertido, já bato papo com todo mundo. Mas, quem sabe, se eu tiver que subir num palco assim, talvez vai dar um frio na barriga. Mas é a primeira vez, mas eu sei que eu vou gostar. E pelo que vocês percebem, eu adoro falar. Comunicar é uma coisa que é importante. Se eu puder passar conhecimento para vocês, eu fico muito feliz porque eu fiz a minha missão aqui na Terra. Eu compartilhei uma consciênciazinha a mais para vocês levarem mais consciência para vocês, mais consciência para as pessoas em volta de vocês. Não importa se é cliente, se é família, se é amigo, mas o importante é levar, e levar isso com respeito, com escuta ativa, com amor. Entregar valor. O que é esse entregar valor? A gente vê isso muito no marketing, quando você quer vender alguma coisa. Para vender um produto, para um produto ser bom, ele tem que ter um valor, ele tem que resolver um problema, ele tem que satisfazer você de alguma maneira. Se você está com fome, você vai querer uma comida. Uma comida mais gostosa vai ser interessante, não é? Ou uma comida que venha, de repente, agora está na fase do delivery, que tem um delivery numa embalagem diferenciada, é um valor agregado. Para o terapeuta, qual que é o valor que ele entrega? É a melhoria do cliente. Primeira coisa é a melhoria do cliente. Outra coisa que é muito importante, esse contato humano, essa empatia, o amor, o carinho, o cliente saber que você está prestando atenção nele, que você está ouvindo ele de verdade, que você se importa com ele. Isso é um grande valor. De repente, o ambiente que você atende, o acompanhamento pós-terapia, o que você faz? Você deixa o cliente assim ou você pede pelo menos um feedback pelo WhatsApp ou de vez em quando você dá um oizinho para você está bem? Como é que você está? Então, todo esse acompanhamento
faz uma grande diferença. E pode ser da maneira fácil, gente. Vocês não têm que criar e-mails, fazer aquelas listas, nada disso. Maneira fácil e simples. Você gosta do WhatsApp? É o WhatsApp. Gosta de telefonar? Usa o telefone. Eu voltei muito a dar um passo atrás. Não tanto usar rede social, mas eu voltei a conversar por telefone com as pessoas, gente. Como é enriquecedor. Como muda tudo você bater papo com uma pessoa assim, no mesmo momento, sabe? Tá na linha com você, muda tudo. Se uma pessoa está pedindo informação sobre como que você atende ou o curso que você dá, telefone para a pessoa, converse com ela pessoalmente, não fica só nesse troca e troca de mensagem. As pessoas gostam de contato, gostam de calor humano. Ser competente. Ser competente é você ter essas habilidades todas, você usar essas habilidades, que é a habilidade de receber a pessoa, da empatia, saber usar a técnica, ter uma formação e sempre estar se aprimorando, saber atender, sabe? Tudo isso é ser competente. E quando você se torna competente, você começa a desenvolver o quê? Uma coisinha chamada reputação. A reputação faz toda a diferença. Na hora que você começa a ter reputação, os outros começam a querer você. As outras pessoas indicam você, porque você tem reputação. Você tem respeito pelo outro, você atende bem, você se importa, você está junto. E muitas vezes, para o cliente, não é só assim cuidar dele. Tem horas que a gente tem que ser duro. Tem horas que você tem que, assim, sabe, dar bronca, puxar a orelha. Só que a gente pode fazer com respeito e delicadeza. Tem hora que você tem que mandar até para aquele lugar ele. E você manda até com humor. Para ele perceber que realmente né? Fiz mal. Eu sei tudo que eu tenho que fazer e não faço nada, né? E aí você começa a trabalhar as sabotagens da pessoa. Aprender a lidar com sabotadores, com crenças. Quantas coisas, né, gente? Quantas coisas que criam essa reputação, né? E se você tem reputação, pode ficar tranquilo que você já virou um terapeuta de sucesso. Ou um profissional de sucesso. Então, os 3 pilares do sucesso, assim, para a gente começar a resumir, e depois eu abro para a gente bater papo e fazer questõezinhas. Vocês fazerem perguntas, a gente conversar. Autoconhecimento. Então, primeiro pilar, se conhecer. Então, vamos pensar aí agora. O que você está fazendo para o seu autoconhecimento? O que semanalmente você faz? Pensa aí 3 coisas. E se você, por acaso, não consegue pensar em nenhuma, será que não é o momento de você começar a se levar um pouquinho mais a sério? Conhecimento. Conhecimento é a formação e é o desenvolvimento das habilidades. Então, como você pode ter mais conhecimento, como você pode aprender mais e como você pode também desenvolver habilidades, coisas que você não sabia fazer, como é que você pode saber fazer? Como que você pode aprender? Hoje tem curso para tudo. Hoje você pode desenvolver com tudo. Tanto que muitas dessas habilidades, para a pessoa descobrir o que ela precisa, a gente usa muito o processo de coaching. Então, eu vejo, né, eu dou a jornada transformacional, que é um mini processo de coaching, né? E nessa jornada, quantas pessoas se conhecem e quanto que elas começam até listar aquelas coisas que elas precisam desenvolver.
e elas começam a fazer esse desenvolvimento. O fazer é o quê? Ação prática. Não adianta você ter um monte de conhecimento e não pôr eles na prática. Não adianta você ler 10 livros e não pôr na prática. Não adianta você fazer 10 cursos, ter um monte de diploma na parede, se você não pratica. Não serve de nada. Então, conhecimento, ele só vira conhecimento quando você põe a prática, senão ele chama-se informação. Então, você teve a informação de alguma coisa, só que não virou um conhecimento, não entrou dentro de você. Na hora que aquilo entra e você põe para fora, aí a coisa funciona. E a gente precisa pôr para fora por quê? Porque somos nós que vamos fazer a mudança do planeta. Somos nós, cada um, sou eu, é você, é teu cliente, é tua família, é cada um de nós que vamos criar essa tal da nova Terra. Gente, não pensa que vai vir ET descendo em nave fazendo a mudança, porque não é assim que acontece, não. A coisa sou eu de passinho em passinho. Então, o que eu posso fazer 1% melhor hoje do que eu fiz ontem? O quanto que eu posso ficar, de repente, atenta aos meus pensamentos e minhas emoções, da maneira que eu não fiz ontem? O quanto eu posso ser mais gentil comigo ou com outra pessoa? O quanto eu posso fazer aquilo que eu estou postergando há um século? Faz só um pouquinho. Que de pouquinho em pouquinho a gente vai muito rápido. Então, agora eu vou abrir para a gente conversar, gente. Para a gente trocar ideias, para vocês fazerem perguntas, para vocês falarem como é que foi ouvir tudo isso e como que vocês estão na vida de vocês com essas questões. Quem gostaria de começar a falar? Como é que foi? Como é que percebeu tudo isso? Oi, Cris. Oi, Selma, tudo bom? Tudo. A minha formação é na massoterapia e na acupuntura. Então, e eu cheguei na Tamiana através do Robson Norato, sou aluna do Robson desde a Nova Terra, lá de Canela, dos facilitadores dos códigos do tempo. Já havia feito o curso antes com a Flávia Mota, fui me aprimorar lá em Canela. E aí, quando você cai no universo Robson Norato, aí você vai para curso de ascensão, Tamiana. Ele é uma pessoa muito querida, né? E muito gostoso aprender com ele. E eu achei muito bacana como você colocou tudo isso, porque apesar de ser uma terapeuta nova, eu tenho só 17 anos na área de massagem e acupuntura. Pela minha idade, eu sou nova nessa área, mas muito bacana essa tua colocação do não julgamento, do ouvir, porque realmente o teu cliente ele mente, as pessoas mentem, né? E não mentem consciente, né? Elas mentem descaradamente para elas mesmas, porque nós fazemos isso, né? Então, quando você não dá o julgamento e eu achei muito bacana cada pontuação sua, porque só dando tudo isso para ele sentir a vontade e você realmente conseguir ajudar, né? E me chamou muito a atenção do coaching, uma novo pensamento aí como terapeuta de pensar em ir para esse lado. O Tamiana é muito novo, estou aplicando exatamente como você falou, oferecendo para amigos, até isso incorporar, né? Porque não dá para fazer 4, 5 aplicaçõezinhas e achar que você já é um terapeuta Tamiana. Tem todo um processo aí. E ter a humildade, né, de saber que você está começando e tudo bem. Que bom que começou. Mas muito bacana, Cris, muito agregador
todos esses pontos que você levanta. Gostei de ouvir vários e outros que dá até para melhorar, para ampliar, porque realmente trabalhar com o outro é muita responsabilidade. Você entrar na vida da pessoa tem que ter muito respeito. A questão, como que você citou, quando é um caso psiquiátrico, as pessoas te encontram, elas querem abandonar tudo, achando que você vai ser o santo milagreiro, e você tem que, não é. Se você abandonar, não te atendo mais. Tem que ter muita consciência e humildade de saber que você não é Deus. Aceitar a sua divindade é do outro, mas você não é Deus, né? Não vai ser o milagre, o milagre na vida de ninguém. Ter essa humildade de só fazer teu papel. Então, gratidão. Só queria partilhar porque achei que agregou bastante. Como terapeuta, adorei ouvir tudo isso. Muito bom, Cris. Gratidão mesmo. Eu percebo que as pessoas, às vezes, falta essa parte nos cursos, né? Você aprende uma técnica, mas você não aprende o ser terapeuta. E tem algumas pessoas que estão fazendo já mentoria comigo, supervisão, porque o pessoal estava meio perdido. E eu falei, não, vou começar, né? E comecei com mentoria, supervisão, então estou juntando, assim, fazendo um mix do processo de coaching, mais voltado para o terapeuta. Então, de repente, se alguém quiser saber mais isso, entre em contato comigo no particular, né? Que aí eu explico como que é. Porque eu sinto que vocês querem trabalhar, vocês querem ajudar o outro, vocês querem ter sucesso, só que existe um caminho. E é esse caminho da repetição. Você falou, são 17 anos e ainda não sei nada. Eu sou psicóloga desde 92 e não sei nada. Então, se a gente for olhar, a gente não sabe nada. E na hora que chega uma pessoa, é uma incógnita, porque nem ela sabe dela e ela quer que a gente desvenda ela. E aí fica naquela coisa, eu não sei nada de você. Eu tenho que fazer como que eu falo. Eu tenho que ser saca-rolha, gente. Eu tenho que fazer o papel de saca-rolha do cliente, para puxar do cliente tudo. Então, é muito importante a gente aprender a fazer pergunta. Perguntar, não dá resposta. Cutuca ele, puxa. Ai, gratidão, Selma. Isabelle, minha querida, da onde você fala? Olá, Cris, boa noite. Boa noite, minha linda. Eu sou do Piauí, do litoral do Piauí, né? Então, eu sou psicóloga também e a Tamiana, ela entrou assim recentemente na minha vida e eu vivi assim, estou vivendo um momento de deslumbramento com a Tamiana. E achei maravilhoso você ter trazido essa temática, né, para a live, porque realmente é uma necessidade, assim, quando a gente faz uma formação como essa, a gente transborda de dúvidas e, no meu caso, eu acompanhei muitos processos, né, recentemente, e isso meio que mexeu muito comigo, porque, assim, além de tudo, eu sou médium. Alguém deixou o som ligado. Eu botei já no mudo. Pode continuar, Isabelle. Então, eu tenho uma mediunidade assim bem aflorada, né? Um dos motivos que me levou a ir buscar também a Ana para poder assim me ajudar a ajudar o meu campo e as pessoas que estão também ao meu redor. E eu tive experiências assim incríveis com a Tameana, assim, sou muito grata aos pleiadianos, Robson, todos as pessoas que facilitam esse caminho, trazendo clareza, empoderando, como você. Sou muito grata por isso. E, assim, eu acompanhei muitos processos e dentro de alguns processos eu fui observando, principalmente, assim, digamos que foi o primeiro deles, assim, porque essa pessoa, ela chegou até a mim, assim, de uma forma muito inesperada, assim, né?
porque ela estava dentro de um grupo, que eu estava nesse grupo, e a gente estava vivenciando todo um babado cósmico, e aí eu fiz esse atendimento, não, e aí ele veio atrás de mim para me ajudar no processo dele, só que eu acabei atendendo a esposa dele. Acompanhei, o primeiro atendimento foi incrível. Ela ficou assim rendida pela Tameana, queria até fazer a formação também, Tameana. Ajudou muito, assim, porque a gente foi muito profundo mesmo. E nem eu sabia, assim, que a Tameana tinha toda essa capacidade, assim, né, de movimentar todas essas forças, porque até então eu sabia que era uma técnica de liberação de crenças, que ajustava todos os corpos, né, os 4 corpos e todos os corpos, mas foi realmente assim foi muito profundo, né, esse processo, me marcou muito e eu me identifiquei muito com o processo, com esse processo em si, tanto dela quanto assim algumas questões relacionadas que ele me trouxe, porque assim, como eu te falei, eu sempre tive essa capacidade empática, eu consigo sentir como o outro, é como se ele estiver sentindo uma dor e ele chegar bem aqui perto de mim, eu sinto a dor que ele está sentindo, né? Não sei, assim, se as pessoas que estão aqui, elas acreditam, mas eu realmente consigo vivenciar esse processo. E o que acontece? Eu, muitas vezes, me sobrecarrego, né? Às vezes me sobrecarrego e é como se eu criasse uma identificação muito grande com o processo. Não são todos os processos, em alguns casos, né? Mas eu percebi que isso já aconteceu em outros momentos e eu achei assim, maravilhoso você ter feito essa live, porque é uma maneira da gente estar trocando experiências, né? E aí eu queria, assim, que você, se você puder, assim, me dar algum toque em relação nesse sentido, que eu achei até legal uma coisa que você falou no Zoom, que você citou que é muito legal a gente fazer outros cursos com outras pessoas, porque a gente vai adquirindo outras visões e a gente vai ampliando o nosso conhecimento, né? E eu fiz recentemente uma outra formação em terapia também multidimensional, que ela me auxiliou muito a ancorar, a aterrar a minha energia, porque eu aprendi a técnica, eu aprendi muitas coisas na formação, mas eu ainda não sabia como aterrar a minha energia. Hoje eu sei, assim, mas não foi um processo muito leve, foi doloroso, sabe? Assim, na matéria foi doloroso. E aí eu queria te perguntar também, em relação, porque você é psicóloga também, né? Como é para você esse processo de... Porque uma das coisas que eu percebi que sobrecarregava muito no meu processo, eu sempre separo. Se eu vou atender também Ana hoje, eu vou atender também Ana. Se eu vou atender, se eu vou fazer psicoterapia, eu deixo para um outro momento, no outro dia. Eu busco não misturar as coisas, porque a psicologia ela nos exige muito mental, e tá aqui, né, a tempo. Tá muito no mental, observando, analisando e fazendo as intervenções. E a Tameana não, já é uma técnica totalmente intuitiva, totalmente espiritual, é muita multidimensionalidade ali. Então é como se a gente tivesse que sair, né, daqui, que a gente tá fora da caixa total, e a gente vai para dentro da caixa, né? Digamos assim, né? Sair da Tameana para ir para o consultório de psicologia, né? São coisas muito distintas. E aí eu queria saber se você tem alguma, assim, se você pode me ajudar, trocando alguma experiência. Bom, posso sim. Uma coisa que você vai sentir com o tempo, conforme a tua prática, vai ficando mais leve isso, essa coisa de ligo mental e ligo intuicional. Porque a gente são chavinhas, né? Mas chega uma hora que eles começam a trabalhar juntos. Então, quanto mais você tiver essa escutativa, mais você escuta mais o que você fala. Não é tanto analisar, só no escutar, no silenciar, muita coisa já acontece. E a Tamiana, assim, na experiência que eu tenho, ela mexe muito com a pessoa.
E é uma sessão que precisa de pelo menos 1 hora, né? Eu não consigo fazer uma sessão em menos de 1 hora, não dá. E a outra sessão, a pessoa quer falar. E normalmente vem muito assunto, vem muita coisa que aconteceu durante a semana. Então, é uma sessão mais verbal. No máximo, se a pessoa quer, eu faço algum relaxamento, ou alguma técnica de meditação, alguma outra técnica que eu vejo que cabe naquele momento, tá? Mas é muita coisa que vem, que é intenso, né? Interessante você ter tocado nesse ponto, porque veio um insight de uma outra dúvida que eu tenho. Porque como eu sou psicóloga, já é um de praxe, assim, as pessoas virem atrás de conversar comigo e tal. E todas as pessoas que chegaram no Tameana para mim, elas teve gente que passou 3 horas comigo. Eu fiquei 3 horas já numa sessão de Tameana. E foi bem no comecinho, assim, eu fiquei porque a pessoa estava necessitando. Mas depois, aquilo ali me deu uma enxaqueca tão grande, uma crise de enxaqueca. E eu percebi que geralmente só ocorre quando é mulher, né? Que tem muito conteúdo emocional para verbalizar, para expressar. E se você puder sugerir assim, um tempo assim, bacana, um tempo ideal que eu posso estar estabelecendo ali para eles, para também delimitar, né? Porque eu deixava aberto, porque como eu estava aprendendo, então nem pensei nessa questão, né, do tempo. E quando eu ia lá, olhava, meu Deus, eu passei 3 horas aqui já. Olha, um tempo médio para a sessão, um tempo que eu gosto de atender, que para mim funciona, é 1 hora e meia. 1 hora e 20, 1 hora e meia. É um tempo que dá para o cliente chegar, dá para desenvolver a sessão inteira e dá para falar tchau. Então, quando que dá 1 hora de sessão, você já começa a preparação da finalização da sessão. Porque tem gente que pega em falar, você tem que saber como botar como fechar a sessão. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Como fazer esse fechamento. Porque dá, a gente tem técnica, a gente vai fazendo tudo isso. Só que ninguém ensina isso em curso de psicologia, né? Você aprende um monte de coisa e te joga e ó, te vira, neguinho! Então, aí, na supervisão, nas mentorias, quando que a gente faz, a gente vai aprendendo. Mas e você que enquadra, são enquadramentos. Obrigada. Então, estou à disposição também, se precisar mais alguma coisa, aí a gente vai conversando. Mais alguém quer comentar? Então, Oi? Então, uma outra dúvida. Porque eu senti muitas coisas no meu físico. Enxaqueca. Eu percebi, no momento eu tô lembrando da enxaqueca, porque foi mais pertinente, assim, com mais frequências. É normal? Quanto de água você bebe? Você bebe muito? Hoje eu tô bebendo. Tá? Hoje eu tô bebendo 2 bichinhos desses, tá? Mas depois do Tameana eu passei a beber muito mais. E no tempo eu tava bebendo muita água. Muita, muita, muita. Tanto é que, tipo, porque eu tava com uma pessoa que me acompanha, uma fisioterapeuta, e ela tava me cobrando beber água. E nesse tempo eu tava bebendo muita água. Eu acho que não era questão da água. Não. Bom, você empata, né? E muitas vezes quem empata acaba segurando no corpo os problemas do outro. Então, é também desenvolver uma habilidade de deixar ir embora o que não é teu. Então, aprender essa habilidade de deixar embora, fazer proteção energética. Você faz proteção com seu mentor, com seus guias aí antes da sessão, no seu ambiente, todos os dias? Agora, depois desse processo que eu mencionei pra você, que eu passei muito mal mesmo, assim, no físico, agora eu tô fazendo, só que eu tô sentindo ainda, tá reverberando. Tipo, hoje eu já acordei com muita enxaqueca, eu já cancelei um atendimento, porque eu sei que amanhã eu tenho mais 2 atendimentos com psicoterapia.
Então, e eu tô no meu ciclo, né? Então já cancelei hoje, mas eu tô o tempo todo assim, ancorando, né, no meu campo. E mesmo assim aconteceu todo esse processo. Eu acho que o que pode ter acontecido talvez seja uma sobrecarga, talvez eu tenha me excedido e não tenha cuidado tanto de mim mesma. Eu acho que foi esse ponto. Porque Cuidado. você tem que primeiro começar. Estou comendo direito? Estou bebendo água suficiente? Estou dormindo direito? Estou me exercitando? Meu ambiente, como que está? Eu estou com algum problema de saúde? Eu tenho feito check-up, revisto meus hormônios? O que eu faço a nível espiritual para mim? Então, vai checando tudo isso e sempre tem alguma coisa que não está sendo suprida aí. Às vezes, questão de sono. Essa é uma outra coisa. Quantos clientes que eu posso atender por dia, gente? Cada um tem um número. Assim, o ideal seria 4 clientes por dia eu atender, no máximo 5. Mais de 5 me derruba. Não rola. 4 clientes eu atendo com qualidade. Então, eu não consigo ser uma maquininha que vai atendendo 10 milhões de clientes. Porque aí não vou dar qualidade no atendimento. Então, cada um de vocês tem que descobrir. Tem gente que é, de repente, 2 clientes por dia só. Mais do que 2 já é demais. Então, começa a prestar atenção e começa a ver na tua vida. Fazer uma análise da tua vida. Que aí fica mais fácil para você saber o que pode estar pegando. E não descarte também questões fisiológicas. De repente, vai olhar teus hormônios. Às vezes você tem que fazer uma mudança alimentar. E vai também perguntando para o teu corpo, que ele dá dicas. E a gente sabe. E a gente sabota e não faz. Eu acho que essa questão hormonal que você citou, eu sinto que, sim. Por estar, minha amada, gratidão, tá? Por sua atenção. Então, gratidão, minha querida. Mais alguém quer comentar alguma coisa? O Miraninha apareceu, que legal. Mais alguém quer fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário? Porque é isso que enriquece as nossas dúvidas. Não existe dúvida estúpida. Tudo isso leva para mais conhecimento. E às vezes uma coisinha, ai, não vou perguntar que eu estou com vergonha, é uma grande dúvida para todo mundo. Quer falar alguma coisa, Luísa? Você abre o microfone. Cris, então, eu como estou começando mesmo, né, há poucos meses, foi foram muito boas as dicas. Vamos prestar atenção aí também. Gostei dessa questão do perceber o corpo, né, perceber a questão fisiológica, porque realmente a gente às vezes sai meio carregado, vamos dizer assim, dessas. Então, valeu essas informações aí que você passou hoje, né? Principalmente para quem está engatinhando aí no processo. Gratidão. Então, gratidão, Luísa. E olha, uma outra coisa também que é muito importante, gente, natureza. Sabe botar o pé no chão, pé na grama, pé na terra? É uma coisa, abraçar a árvore, ou se não, olha para o verde, abre uma janela, olha para uma árvore, olha para o verde, olha para o sol, olha para o céu, ouve passarinho. Sabe essas coisas simples da vida? Isso nutre, isso reequilibra o corpo, reequilibra a alma, reequilibra o ser. Então, Isso eu percebo, porque eu tenho uma sacada de 0,5 metro por 1, então tem 1 metro quadrado, mas ali eu tenho várias plantas, e de manhã, quando eu abro a porta, né, a porta da janela, que eu sempre vou lá, eu pego no alecrim, eu pego no, enfim, alguma erva e dou uma
uma inspirada, né? Isso realmente, o dia que você não faz isso, que você não dá, olha para o sol, se tem sol, olha para o mar aqui que eu consigo ver, isso ajuda bastante a dar uma energizada mesmo. Mesmo antes, eu já fazia isso, né? Então é uma coisa que funciona mesmo. Para Então, quem ainda não faz, um pé de alecrim, um pé de arruda, um pé de, enfim, alguns dessas ervas manjericão, mais. Manjericão também, uma lavanda, eu tenho uma lavanda, ajuda bastante. Ou um olhinho essencial também, né? Se não tiver a planta também, ajuda muito. uma outra coisa também que eu acho que eu não comentei direito, mas é interessante. Às vezes a gente é terapeuta de uma área e a gente acaba tendo preconceito ou rixa com o terapeuta da outra área. Não tem que ter, gente. São apenas linguagens diferentes. E às vezes você não consegue falar a linguagem daquele cliente. Você passa para o outro terapeuta de outra área, gente. E o outro terapeuta manda para você. Então não tem essa história, vou competir. Não existe isso, gente. São línguas, são como se fossem idiomas. E às vezes o idioma cabe melhor para uma pessoa do que para outra e momentos de vida. Tem momentos que, de repente, você quer uma terapia que você não quer abrir a boca, você quer fazer uma terapia calada. Então, você vai lá, faz sessão de barras, faz a tamiana, faz alguma coisa e não abre o bico, massagem, pronto. E tem épocas da vida que você quer falar, 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 falar. Então, é uma questão de você sentir, o cliente sentir, você até orientar o cliente. Nossa, minha gata passou por aqui. Eu tenho pelo de gato assim, ela está dormindo na minha maca agora. Então, são apenas idiomas, gente. E a gente tem que ver todas as terapias são boas. E cada um vai usar no momento e de uma maneira. Então, a gente honra todas, porque todas são maravilhosas. Mais alguma cosita? Você sabe, Cris, que isso que você comentou é muito bacana, porque quando você indica, né, um cliente teu que confia em você para uma outra terapia que você julga que é o bom para ele naquele momento, você ganha uma confiança e um respeito do teu cliente que é impagável, né? Porque você falou, agora você precisa disso, ó, vou te indicar uma pessoa, ou procure isso. É maravilhoso, porque você passa exatamente a credibilidade que você está preocupada com ele e não em só ganhar você. Você está preocupada com o bem-estar dele, né? Isso é muito bacana. Isso é muito confortante para quem recebe, né? E isso aumenta a tua credibilidade com a pessoa, né? E é por aí mesmo. A gente não tem que ter medo. E é o se importar, você está se importando de verdade com a pessoa. Porque tem horas que, às vezes tem um cliente que vem que eu falo, fiz uma sessão, esse não vai rolar, não vai para frente, esse cliente vai empacar. Então, manda para uma outra pessoa que você também confia, que você sabe que é bom naquela área, que talvez tenha, sabe, química com a pessoa. Porque, olha, terapeuta e advogado é mais íntimo do que marido e mulher. Então, é aquela coisa, você tem que se desnudar com o terapeuta e com o advogado, senão não adianta nada. Então, gente, eu acho que vamos ficando por aqui. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisinha? Já são quase 10 horas da noite. Olha, foi muito gostoso a nossa conversa, foi muito gostoso, assim, foi realizador eu poder compartilhar com você alguns pontos que eu acho muito importante de vocês ficarem mais atentos no trabalho de vocês. E principalmente
quem é terapeuta novo, quem acabou de fazer um curso, gente, olhem para esses pontos que eu falei e escrevam, sabe, assim, o que eu já tenho disso e o que falta disso. Isso é coaching. A gente começar a olhar. Eu estou no ponto A, preciso chegar no ponto B. Eu estou aqui, eu tenho isso. O que falta para chegar além, para ir mais? E a gente pode criar uma estratégia, criar um planejamento. Agora não dá para fazer isso, mas depois eu faço aquilo, depois aquilo, depois aquilo. E você vai criando um crescimento de vida. E o terapeuta não é só a formação terapêutica. A gente é um empresário, é uma empresa. Sim, eu sou uma empresa, não tem jeito. Eu já sou uma empresa que eu faço trabalho desde o motoboy, de ir para o correio, postar coisa, eu vou no banco pagar conta, eu compro material, eu faço divulgação, eu crio os meus posts, eu crio os meus textos, eu falo com as pessoas, eu vendo as coisas, eu faço tudo. Então, mesmo se a gente for contratar alguém para fazer, de repente, para divulgação, você tem que ter material, você tem que escrever o material, saber o que você quer que a outra pessoa passe para frente. Não é assim, olha, contratei o fulano de tal da internet que vai arranjar milhares de seguidores, dar milhares de likes para mim. Tá. Isso traz cliente de verdade para você? Então, é o conteúdo, gente. Ensinem, passem conteúdo. Quanto mais conteúdo vocês derem de graça, mais clientes vocês têm. E se a gente puder, cada um fazer um pouquinho, quanta consciência a gente está levando para o mundo, quanto jeito de viver. E é legal pessoas diferentes falando da mesma coisa, porque são linguagens diferentes. De repente, um não simpatizou comigo, mas o outro simpatiza. Então, tem dias que eu gosto de... Tem dias que eu adoro ouvir Juliano Posati. O outro dia eu vou gostar de ouvir a Mônica Medeiros. O outro dia eu gosto de ouvir o Jerônimo Temel. O outro dia eu gosto do... Ai, qual é o nome lá do... Ai, do arquétipo? Vocês sabem lá da ressonância harmônica. Esqueci o nome dele. Esqueço um monte de nome. Mas, assim, tem dias que eu gosto de ouvir Trigueirinho. Então, cada dia eu estou numa pegada. Tem dias que eu estou numa pegada mais mundana e tem dias que eu estou numa pegada mais austera. E eu vejo o que o meu ser precisa se alimentar. E, às vezes, a mesma coisa que 3, 4 pessoas falam, a ficha cai. Senão, a ficha não cai. E eu tenho que me experimentar o tempo inteiro para a coisa dar certo. Então, meus queridos e queridas, foi uma honra estar com vocês aqui, pessoas lindas, pessoas comprometidas. Eu sei que tem muita gente que vai assistir depois, que está trabalhando, ou está atendendo, ou está em alguma aula, fazendo algum curso. Então, muita gratidão a todos vocês. E se vocês perceberem que essa conversa pode ser contribuição para mais gente, passa para frente, leva conteúdo para as outras pessoas, gente. Nós aqui estamos mudando o mundo fazendo essas pequenas ações. E a gente precisa agir, a gente precisa fazer, tá? Então, gratidão, amo vocês.